Agora na Novo Tempo, Código Aberto. Olá, minha gente! Olá, bom dia! Estamos começando o nosso Código Aberto. Olha, e o tema de hoje pode ficar tranquilo que vai ser demais, hein? Acho que todo mundo espera. Quando vai falar em Apocalipse, tem que chegar a Apocalipse 13, né? E esse é um tema tão importante, nós temos que chamar 2 pastores para poder ajudar a gente aqui para entender esse tema. Nós já temos aqui nos estúdios da rádio, Pastor Dimes. Bem-vindo, Pastor Dimes. Obrigado, Didi. Alô aí para todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo, é um prazer estar mais uma vez aqui. Muito bem. Hoje estreando com a gente, espero que seja a primeira de muitas vezes, Pastor Elton Queiroz, né? Isso. Pastor Elton, ele é, acho que é baixo. É baixo. Fazer baixo no quarteto, mas se der, a gente faz primeiro tenor também. Olha, esse aí. Bem-vindo, Pastor Elton. Obrigado. E a luz também, que tem que iluminar. Você tá vendo, tá bem iluminado aqui, é por conta da luz que tá aqui com a gente. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos mais uma vez. Tá certo, gente. Olha, é um prazer. Se você quiser tirar suas dúvidas também, você pode mandar sua mensagem aí. A gente vai, com certeza, nos próximos programas até poder te responder, né? Mas o importante é você interagir com a gente e abra sua Bíblia aí. É importante você abrir em Apocalipse capítulo 13 para entender o tema de hoje. É claro que o tema é muito amplo, né? Para a gente poder estudar em 25 minutos aqui. Então, eu sempre falo para você pegar aqui um pouquinho do nosso programa e procurar uma igreja adventista. Inclusive, nesse sábado vai estar reunida aí para estudar esse tema. Ok? Vamos estudar e vamos antes orar a Deus. Vamos pedir a Ele sabedoria dos céus. Eu vou pedir aqui para o pastor Elton, que está estreando, para orar para a gente. Ok, vamos orar. Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, nós estamos felizes porque temos liberdade religiosa para estudar um tema tão importante para a nossa vida presente e futura. Nós te pedimos que o mesmo Espírito Santo que inspirou João a escrever estas palavras possa estar neste estúdio, possa estar na casa com cada ouvinte, para que possamos entender essa mensagem. Nós te pedimos isso em teu nome. Amém. 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 Então vamos lá, vamos pegar o tema dessa semana, Satanás e seus aliados, né? Satanás, lição número 9 dessa série aí do Apocalipse, o livro do Apocalipse. Nós estudamos aí, nessa semana, 2 bestas que aparecem, né, nesse capítulo 13. E claro, como o tema é bastante amplo, eu vou separar por partes aqui para a gente poder ajudar o ouvinte, tá? Então você pega a sua Bíblia, abra aí em Apocalipse capítulo 13. Eu gostaria de ler aqui com vocês e vou pedir para os nossos amigos aí explicarem para a gente o que vem a ser. Agora, esse é um tema, hein, Pastor Dimes, que as pessoas gostam de estudar bastante, né? Apocalipse 13, falar de besta, mas não há um consenso, né? As igrejas não interpretam da mesma forma, né? É verdade. Nós temos que ter em mente que essas últimas semanas nós estamos estudando o cerne do Apocalipse. Capítulo 12, 13 e 14 está no centro do livro, ou no centro do grande conflito, e mostra tanto o passado quanto também projeta o futuro. E o capítulo 13 ele fala sobre o passado, mas também projeta acontecimentos que ocorrerão no futuro. A maneira que os adventistas do sétimo dia interpretam é usando o método historicista, ou seja, nós interpretamos a profecia, e principalmente essa do capítulo 13 de Apocalipse, nós podemos ver ela aplicada ao longo da história, ou seja, a história vai confirmar aquilo da forma que nós estamos interpretando a Bíblia. A profecia ela vai cair ali, como dizem no dito popular, como uma luva na história secular, que nós podemos ver, inclusive, em qualquer livro. Entendi. Até de escola. Então vamos pegar a Bíblia, vamos lá, para ficar mais fácil para o nosso ouvinte que está aí querendo saber o que eles vão falar hoje, né? Vamos lá. Capítulo 13, do verso 1 até o verso 4, diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças 9, aliás, nomes, né? Nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Aí tem mais um verso aqui, que é o verso 4, diz: adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta?
quem pode pelejar contra ela. O que me chamou a atenção aqui, o pastor James, é que olhando esse início aqui, falando dessa besta do mar, a gente vê que tem uma contrafação de Cristo aqui, né? Essa besta quer parecer Cristo. Exatamente, existe a contrafação. Cristo recebeu todo o poder e autoridade do Pai. Essa besta, só para ter uma linha de pensamento, o capítulo 12 terminou com o dragão perseguindo a mulher. No capítulo 13 são inseridos agora na história, nesse cenário agora mundial, 2 outros personagens. O primeiro é a besta do mar, do qual nós estamos falando agora, e em seguida, mais no futuro, aplicado ao tempo do fim, a besta que emerge da terra. Ok, essa besta que emerge do mar, ela, como você falou, é uma contrafação de Cristo. Ali apresenta, ela recebeu o poder do dragão, Cristo recebeu o poder do Pai. Ela é mencionado uma pergunta, quem é como a besta do mar? Assim como o próprio nome de Cristo, Miguel, é uma alusão, quem é como Deus, né? E assim, vários outros detalhes que o tempo não nos permite aqui, mas é uma contrafação clara. No final desse capítulo 13 apresenta a contrafação da divindade, né? A besta, as 2 bestas e o dragão, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, sempre o inimigo do povo de Deus quer enganar o povo de Deus por meio de contrafações. Aliás, pastor, essas 2 bestas, elas são estratégias satânicas ao decorrer da história para eliminar o povo de Deus. O capítulo 12 nos mostra um conflito que começa no céu e se estabelece na terra. E a mulher foge. O que o dragão faz para tentar eliminar e acabar com a mulher, que é o povo de Deus? Ele suscita 2 bestas. Uma que emerge do mar e outra que emerge da terra, né? Um paralelo interessante, assim como Cristo morreu e ressuscitou, esta besta também sofreu um golpe mortal e reviveu. E fora também que ela, no versículo 6, ela fala sobre difamar o tabernáculo. Ela quer tomar o lugar de Cristo no sentido de fazer a intercessão e a mediação entre o homem e Deus, né? Bem lembrado. Vamos pegar aqui, só para então para o ouvinte entender, tentar rapidinho, em poucos minutos aqui, mostrar as características dessa besta que emerge do mar. Que primeiro fala que ela sobe do mar, né? Nós entendemos que mar em Apocalipse são povos, certo? Isso. Então é um poder que vai vir de uma multidão, correto aí? Isso, correto. Diz que ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. Para o ouvinte entender o que quer dizer isso, 10 chifres e 7 cabeças. Como já foi mencionado aqui, o livro do Apocalipse, lá no seu início, ele mostra que ele é escrito em linguagem simbólica. O capítulo 13 e 12 formam uma unidade juntamente com o capítulo 14. E o capítulo 12, o início desta unidade, fala de João ter visto um sinal no céu. A palavra sinal denota simbolismo. Esse é o significado da palavra grega, um símbolo. E João vai nos explicar algo que aconteceu e acontecerá na história por meio de símbolos. Então, João descreve também o dragão com as mesmas quantidades de chifres e esta besta que emerge do mar com a mesma quantidade de chifres. Há um paralelo entre esta besta e o dragão. E o que são esses chifres? São poderes que essa besta exerce para controlar o povo e eliminar o povo de Deus aqui na terra, a mulher, como é descrito no capítulo 12 e 13. Muito bem. A gente já viu em vários estudos que a gente fez de que a Bíblia ela se auto-interpreta, né? Então, para a gente estudar Apocalipse, a gente não estuda só Apocalipse, a gente também faz algumas buscas ao longo da Bíblia, assim também como Daniel. E o próprio Apocalipse, no capítulo 17, no versículo 12, ele fala: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta durante 1 hora. E no versículo 15 ele fala: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, o próprio Apocalipse, ele vai se auto-explicando. Né? Auto-explicando. E aquilo que a gente não consegue achar em Apocalipse, a gente pode fazer a correlação dele e Daniel, como você começou a ler falando sobre ursos, sobre animais, e a gente vê lá em Daniel 7 essa relação dele falando do urso, do leopardo, do leão. São os mesmos animais. São os mesmos animais, e se você for contar as cabeças dos animais de Daniel, dão exatamente as mesmas quantidades de cabeça desse animal que a gente está falando aqui em Apocalipse. Então é importante ressaltar para o ouvinte que ele não vai conseguir descobrir Apocalipse só lendo Apocalipse. Ele tem que fazer essa correlação. Talvez com aí Daniel. esteja o motivo pelo qual muita gente acaba interpretando de forma errada, né? Porque quer estudar o livro do Apocalipse
sem estudar Daniel. Aí fica difícil, né? Não é sem razão o fato de Apocalipse ser o último livro do cânon bíblico, né? Você, para entendê-lo, vai ter que entender os outros 65 livros da Bíblia. Exato. Pastor Jameson... E aí fica o convite novamente para o ouvinte. 25 minutos é muito pouco para você entender tudo que nós estamos falando aqui. Procure uma igreja adventista e entre no site, encontre uma igreja e peça o estudo de Daniel, peça o estudo de Apocalipse e compreenda mais para a sua vida. Tá, vamos falar agora sobre o que essa besta fez, né? Essa besta do mar. Porque a partir do verso 5 a gente vê ali João descrevendo. Então ele diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe também ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Que poder foi esse, então, que perseguiu durante, aqui fala, né, um número bastante... 42 meses. 1.260 dias. Tem hora, João fala isso, né? Tem hora que ele fala 1.260 dias e tem hora que ele fala 42 meses. E lá em Daniel fala tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Aí parece que são tempos diferentes. Mas é tudo a mesma coisa, né? É tudo a mesma coisa. E é muito importante o aspecto cronológico nesse texto. O aspecto cronológico, para mim, é o ponto final para nós termos certeza de quem de fato é esta primeira besta descrita em Apocalipse. A história nos mostra uma precisão incrível, tanto no seu surgimento quanto no final, o golpe mortal que esta besta recebe. Dão exatamente 1.260 anos. Para o nosso ouvinte, os 1.260 anos são os 1.260 dias do qual fala João, são os mesmos 42 meses do qual fala João, e são os mesmos 2 tempos, um tempo e metade de um tempo do qual está nesse capítulo 3 aí. E é fácil fazer essa conta, né, pastor James? É fácil, né? A interpretação bíblica, lembrando o ouvinte que tem acompanhado aí a cada sexta-feira a lição, Números 14, Ezequiel 4, fala do princípio de interpretação. Um dia, em termos proféticos, igual a um ano. Ok. Então vamos tentar traçar uma linha, como o pastor Elton falou, uma linha cronológica aqui. Que poder na história do mundo se encaixa com as características apresentadas da besta que emerge da terra? Ele provém dos impérios que são apresentados de Daniel, mais especificamente do quarto poder apresentado ali por esse império. Que também tem 10 chifres, né? Que também tem 10 chifres. Ele recebeu o poder, na verdade, ele é uma continuidade desse império, e que durante aproximadamente 1.260 anos, ele perseguiu, ele oprimiu o povo de Deus que queria simplesmente seguir a palavra de Deus. Resumindo, tem fatos muito maiores que você vai poder ver estudando isso daí em uma igreja adventista, em uma classe bíblica, mas claramente o poder da Igreja Católica Romana, que começou ali em 478, quando começou a assumir o poder não só de igreja, mas construindo um poder político, e consolidou esse poder político em 538. A partir de 508, quando Clovis se converteu ao cristianismo, e 538, quando o poder supremo chegou à igreja e ela pôde reinar exatamente. Se você pega 538, e a história deixa bem claro que a igreja, o bispo de Roma assumiu o poder não só político, mas não só religioso, mas também político, e começou a legislar. Os imperadores e reis daquela época, desse período, beijavam literalmente a mão do Papa e tomavam bênção no sentido de obedecer-lhes às leis. E se você pega 538, soma 1.260 anos, você vai chegar em que ano? 1798. Para ser mais exato, 10 de fevereiro de 1798, quando a profecia diz que esse poder, essa besta, receberia uma ferida de morte. Foi nesse dia, 10 de fevereiro de 1798, que o general Berthier, a mando de Napoleão, invadiu Roma, prendeu o Papa Pio VI, o levou a cativeiro. Isso daí, inclusive,
existem essas profecias todinhas. E está tudo na história, né? Tudo na história, é confirmado pela história. E o levou dando essa ferida, dando uma pausa no poder supremo que a igreja exerceu durante esse período. Então nós identificamos esse primeiro poder que a Bíblia descreve como a besta que emerge do mar, como o período papal, né? A Igreja Católica Romana, principalmente aplicada nesse período aí. E foi uma época de bastante escuridão espiritual, vamos dizer, de trevas espirituais, né? Porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia. E aí válido ressaltar que foi uma época que impôs o poder pelo medo e pelas fantasias e tudo mais que eles iam criando de um Deus que castiga, de um Deus que é terrível, se você quer adquirir um lugar no céu, você tem que comprar esse lugar, enfim. E foi nesse exato período aí de 1260 anos que as modificações na lei de Deus que estavam descritas em Daniel 7:25 começaram a ocorrer. Inclusive a mudança do dia de guarda, do dia de adoração, do sábado para o domingo. E foi tudo dentro desse período aí. Ou seja, se cumpriu Daniel 7:25. Exatamente. Que também já havia sido profetizado, né? Que haveria mudanças de tempo e de lei, né? Então as pessoas podem dizer assim, os adventistas eles viajam nessas ideias que eles têm, né? Mas na verdade tudo tudo histórico. A gente vê as coisas se cumprindo, as coisas acontecendo. Por exemplo, o pastor falou que houve a ferida como de morte, né? No Papa Pio VI. Mas a gente vê hoje as coisas se restaurando, se restabelecendo. Aliás, a própria profecia dizia que a sua ferida seria curada. Que é uma relação com, por exemplo, a situação de Cristo, que morreu, mas ressuscitou. E a gente vê em todos os detalhes a contrafação de Satanás com relação às obras de Deus. Até o período também de 3 anos e meio, que 3 tempos aí e meio, também foi a época que Jesus teve o seu ministério, né? Você vê a contrafação aí também. Fazer mais um apontamento rapidamente, me permita. Quando nós, adventistas, propusemos essas interpretações, por volta da década de 1850, para que nós tenhamos uma ideia, o papado não tinha o prestígio que tem hoje. E nós propusemos isso. E o que me impressiona também é que nós propusemos a interpretação de que haveria uma união entre Estados Unidos da América, a segunda besta, e o catolicismo romano na figura do Papa. Mais de 100 anos se passaram e o cenário que nós vemos hoje é um cenário exatamente apontando nessa direção. E os Estados Unidos não era potência na época. Na época, o centro, o foco do mundo estava na Europa. Com as disputas entre França, entre Inglaterra. Estados Unidos era uma nação ainda nascendo, se formando, se fortalecendo. E nós propusemos essa interpretação. Olha para a história hoje como ela tem se cumprido. Então, peraí, vocês já adiantaram uma parte aí. Deixa eu entrar a questão da segunda besta, né? Já estão falando quem é a segunda besta. Vamos dar uma olhada aqui. No texto, dando sequência agora, você vai ver aí, ainda em Apocalipse 13, a partir do verso 11, aqui apresenta para... Eu vou ler só o verso 11 e depois a gente vai para o outro, tá? Diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. A partir de agora, como o pastor já adiantou, essa interpretação é exclusivamente nossa. A adventista do sétimo dia. Os adventistas que creem dessa maneira, né, essa interpretação. Então, olhando segundo a interpretação que a igreja adventista segue, biblicamente falando, quem seria essa besta aí que agora surge não do mar, mas emerge da terra? Nós temos uma série de características que nos levam a crer que se trata da nação americana. Primeiro ponto, essa besta tem que surgir no tempo do fim, após o ano de 1798, o ano da ferida mortal da primeira besta. Esta segunda besta tem que ser contemporânea à primeira besta. Se você olhar o verso 12 do capítulo 13, fala da segunda besta fazendo coisas na presença da primeira besta. Esta segunda besta que emerge da terra, ela se assemelha a um cordeiro. E na Bíblia, e também no Apocalipse, cordeiro é uma das figuras para se referir a Cristo. Esta segunda besta é uma besta cristã, ou que se assemelha ao cristianismo, mas fala como dragão. Há mais características. Essa segunda besta, por exemplo, surge na terra. A terra é o local que acolhe a mulher no capítulo 12. E há uma oposição aqui em relação à primeira besta. Se mar se refere a muitos povos, muitas nações, terra se contrapõe a isso. Portanto, essa besta surge num local inabitado. Um local deserto, diferente do local onde surgiu
a primeira besta. E uma série de outros fatores que nos levam a concluir que esta segunda besta não pode ser outra nação, já que bestas são poderes políticos, nações, não pode ser outra nação senão a nação americana, os Estados Unidos da América. Pastor Dimas, o que me chamou a atenção aqui foi que, além dela emergir da terra, ele já explicou muito bem que veio de um lugar deserto, não habitado, disse que ela possuía 2 chifres, parecendo como um cordeiro, mas ela falava como dragão. Por que 2 chifres? Dá pra gente entender, porque é símbolo, né? Apocalipse, 2 chifres. É um símbolo, como o pastor Elton já falou, é um símbolo cordeiro. Quem é o cordeiro de Deus, né? Então aqui está se tratando de uma contrafação. A nação norte-americana, ela surgiu justamente nesse cenário de perseguição a muitos cristãos na Europa, então conhecida como Novo Mundo, Mundo da Liberdade, e ela tem 2 bases muito sólidas, que é a sua Constituição, né, e a liberdade religiosa, que isso marcam até hoje a nação. E pode algumas pessoas dizer assim, mas é impossível dizer que os Estados Unidos vai perseguir, porque a base dele é justamente a liberdade. Ele surgiu para dar liberdade às pessoas que eram perseguidas e não poderiam expressar a sua fé. Como é que ele vai agora tolir? Pois é, a Bíblia está dizendo que vai. Peraí, deixa eu entender. Esses 2 chifres seriam os princípios fundamentais do seu governo, que seria o republicanismo e seria também o protestantismo. Exatamente. E que mostra ali essa linguagem cristã da liberdade, do acolhimento a todos. Então ela tem essa aparência, pelo menos a princípio, como cordeiro. É uma nação cristã de predominância protestante. Porém, ela vai falar como dragão no final dos tempos. Como é que uma nação fala? Ela fala por meio das suas leis. Ela se comunica assim. E é por meio das leis que essa nação vai falar como dragão, ou seja, perseguindo novamente a igreja ou o fiel remanescente de Deus no final dos tempos. Então a gente entende que se cumpriu nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é uma nação nova e uma nação falar aí anteriormente que não era nada. Agora a gente vê que Estados Unidos é tudo, né? A maior potência que existe hoje, né? E todo mundo depende dela, corre atrás dela, quer ser amiga dela. Nós estamos vendo aí no caso da Venezuela a influência americana também, pra você ter uma ideia. Tá. E também diz que essa besta, ela faria grandes sinais, né? Então, às vezes a gente pensa que assim, faria desse fogo do céu, às vezes a gente pensa também que pode ser maravilhas e curas e tal. Mas também pode ser através da ciência, através do avanço da tecnologia. A gente vê como os Estados Unidos ele tem avançado em todos esses aspectos. Tá, nós temos só 2 minutinhos para terminar. Vocês têm compromisso, eu sei disso. Eu só queria então que o pastor Dimas me dissesse o que vai acontecer aí em 2 minutos. Uma tarefa. Que esse poder aí, que esse poder vai fazer? Que esse poder que é a besta que emerge da terra vai fazer? O que eu tô nessa história? O que eu tenho a ver com isso? Olha, assim como no passado, lá pelo 3º, 4º século, a igreja afastou-se da simplicidade, deu as mãos ao Estado e muitas leis foram criadas, leis que eram contrárias às leis de Deus. No futuro essa história vai se repetir. Aliás, falando em história, Daniel capítulo 3 fala de uma história que envolve adoração a uma imagem, adoração forçada, decreto de morte e um restinho, um pouquinho remanescente que permaneceu fiel. Essa história que ocorreu em Babilônia com os 3 amigos de Daniel, ela vai se repetir de forma mundial. E é disso que o capítulo 13 está falando. O poder simbolizado pela besta que emergiu da terra, ele vai dar poder e fazer uma imagem à besta que emergiu do mar e que foi ferida de morte. Essa imagem são leis que vão de encontro às leis de Deus. Aliás, o grande conflito retratado aqui, ele tem 2 bases básicas, adoração e fidelidade. E essas leis, elas atacam diretamente esses 2 pilares da lei de Deus. Qual é a lei? A lei de Deus no geral. Ou seja, todos os 10 mandamentos, a lei moral. Mas tem um mandamento específico que ele me convida à adoração e que ele me faz demonstrar fidelidade a Deus. É o 4º mandamento, que requer a observância do 7º dia da semana, o sábado, que o Senhor, não o homem, que o Senhor, tendo a sua autoridade de criador, determinou. E agora vem esse poder simbolizado pela besta do mar,
cria um novo dia, uma nova contrafação de dia de adoração, que é o domingo. É muito importante frisar para o amigo ouvinte que o domingo ele foi criado pelo homem. Você não encontra na Bíblia nenhuma referência bíblica dizendo para guardar o domingo. Nenhuma. Todas as referências bíblicas sobre dia de guarda se referem ao sábado. Então o homem vem pelo poder constituído dado a ele e coloca a sua marca de poder na guarda, na observância do domingo. E no final dos tempos, os Estados Unidos, por meio de decretos, e não vai começar com uma questão religiosa, aí já é uma interpretação pessoal. Na minha interpretação pessoal, vai começar como algo social, ambiental, até chegar no meio sempre começa religioso. Sutil, né? Sempre começa sutil. Até hoje nós estamos vendo um clamor popular. Até hoje nós estamos vendo que a besta do mar, ela está incentivando as pessoas a guardarem o domingo por questões familiares, né? Aquela coisa ambientais também. Sociais. A gente vê a repetição da história, né? No princípio Exatamente. de tudo. Vamos guardar o sábado, mas também o domingo para não ter problemas com o governo da época e tudo. E no final acabou que misturou tudo e virou mentira com verdade e as pessoas não sabiam mais o que fazer, né? Haverá uma polarização no mundo em relação à fidelidade a Deus ou aos preceitos e tradições humanas e ao dia de adoração. E isso vai ficar bem claro. Talvez você está ouvindo hoje isso e dizendo assim, é impossível, isso não vai acontecer. Amigo, anote, isso vai acontecer. Está escrito. Olha, quer saber mais sobre esse assunto aqui? Não dá pra gente falar de tanto tema aqui, tanto assunto em 25 minutos, né? Nós só aguçamos a sua curiosidade, diga, Luz. É porque o pastor falou que você pode procurar na Novo Tempo, pode procurar em uma igreja adventista, mas a gente também aqui na Associação Norte do Pará, a gente tem um canal que você pode mandar um WhatsApp e você recebe os estudos bíblicos. Opa, passa pra gente agora. O número é 91, que é aqui no Pará, 992490432. 992490432. Luz, não anotei o número, não tem problema. Você acessa lá o nosso Facebook ou Instagram Adventista. Faz o seguinte, me manda agora que eu encaminho pro ouvinte. Pronto. Fechou? Aí, acessa lá e procura. E procura uma igreja adventista amanhã. Fala lá com o professor, quero saber mais. Mais do que você vai falar e eu quero aprender sobre esse assunto. Eles vão dar um jeitinho para você também estudar. Quero agradecer a vocês pela amizade aí, pelo pastor veio de lá de Belém, né, para estar aqui com a gente. Pastor Dimes também, que levantou mais cedo para estar aqui conosco. Que Deus continue te abençoando. É um prazer. Vou pedir para o pastor Dimes fazer a oração final. Oremos então. Nosso grandioso Deus e maravilhoso Pai, obrigado porque por meio da Tua palavra o Senhor descortina o futuro e nos ajuda a entender o que ocorreu no passado. Amém. Sabemos que o tempo aqui não é suficiente para entender tudo que está implícito nesse capítulo tão importante da Tua palavra. Que o amigo ouvinte tenha o Espírito Santo como professor, que ilumine a mente de cada um, ó Pai querido, e desperte o desejo de continuar aprendendo e estudando mais da Tua palavra e se preparando para os eventos que virão. Dá-nos a Tua bênção nesse dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Até a próxima, viu, pessoal? Olha, compartilha aí, hein? Compartilha aí para mais gente poder assistir também aqui o nosso código. Até uma próxima, até lá, tchau! Você ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto.